Hoje, o Agência da Notícia conversa com o Dr. Amaury e com a doutora Sandra, dois dos advogados pioneiros na região. Nós vamos falar como que é exercer o direito em uma região de conflitos. Eles chegaram por aqui há quase 29, 30 anos, numa época em que não havia presença efetiva do judiciário na região. E como num caldeirão, tinha interesses de agricultores, indígenas, religião, política. Dá para você imaginar como que era fazer o papel do advogado na região. Doutor Amaury, o senhor tem sua história dá para contar um livro, né? Se o senhor quiser que eu escreva o livro para o senhor me conta as histórias, eu escrevo. Porque o doutor Amaury tem histórias fantásticas sobre a região. Doutor, como que era fazer justiça no Mato Grosso, no Araguaia, quando o senhor chegou aqui? A justiça do Mato Grosso, inicialmente, era feita com esse instrumento, né? Era a famosa 44. Então era comum a gente ver nas festas, né, nos leilões, né, nos bingos, quando se referia ao 44, todo mundo já sabia que era essa justiça que Mato Grosso tinha. É bom lembrar que nós temos aqui o registro dessa arma. A questão depois, ela já é antiga, né? Nos acompanhou no início da nossa profissão, era usado por segurança que nós tínhamos na época, e hoje, felizmente, não precisamos mais desse instrumento. Vamos agora encaminhá-lo para algum museu aí. Aqui hoje com o Dr. Amaury Fontes, que é um dos primeiros advogados da região Norte Araguaia. Nós vamos conhecer um pouquinho da sua trajetória profissional aqui na região e também da sua vida particular. Eu vou começar perguntando, doutor Amaury, como que foi exercer o direito nessa região na época que o senhor chegou, né? Existe a lenda, que pode não ser lenda e ser verdade, de que na época que o senhor chegou aqui a justiça era feita na base do revólver, do 44, quem tinha arma tinha o poder. Como que era exercer a sua função de advogado nessa região com essas características? Realmente... a justiça se implantou nessa região um pouco tardia, apesar de já ter transcorrido já alguns anos da nossa instalação da comarca. Até hoje ainda se refere nas festas, nas quermesses, né, quando vão fazer o número do bingo, né, quando chega o locutor diz Justiça de Mato Grosso, você já sabe que se refere ao número 44. Então naquela época realmente a justiça se fazia na bala. E as coisas foram mudando. E temos muita honra, muito prazer de dizer que participamos, né, cooperamos, colocamos a nossa gota d'água para que isso mudasse. Hoje Mato Grosso tem uma das justiças mais ágeis do país. Com certeza a era do 44 ficou para trás. Doutor, no direito, o advogado ele sempre vai mexer com interesses. E sempre ele vai desagradar 50% da parte envolvida. Porque quem perder não vai ficar contente com ele. Você sentiu muito medo, muitas vezes, de mexer com alguns processos antigamente aqui na região? Trabalhar com conflitos, às vezes gera medo sim, gera cautela e gera prudência. A gente tem que saber que nós não estamos lidando com coisas próprias, estamos lidando com direito alheio. Isso exige responsabilidade, exige cautela. Felizmente, podemos dizer que tivemos a sabedoria no vazar de já quase 30 anos, né, aqui no Mato Grosso, de não ter conflitos de proporções maiores. Mas teve conflito, teve época que nós tivemos que andar armado também há 20, 25 anos atrás, ter segurança, tudo. Mas hoje nós podemos caminhar livremente pelas ruas e saber que o trabalho foi bem feito. Hoje... nós temos aqui mais de 600 processos, a maioria são de áreas de conflitos de terra, né, de áreas criminais, e sabemos que o advogado faz a metade chorar e a metade sorrir. Aqueles que choram, né, têm que ser respeitados também. Esse é um princípio ético, né, e inerente à própria profissão. Então o advogado tem aquele lado triunfante, né, e tem também o lado que denigra a imagem, né? Então o advogado, às vezes, é queimado com a metade da população. O Araguaia em si, o Mato Grosso, né, e o Araguaia ele é conhecido por ser uma região de conflitos. Agrário, indígena, urbano, político. Né, o histórico de prefeitos assassinados ou que sofreram atentados na região é extraordinário. Se você ganhar uma eleição, era praticamente você assinar o seu atestado de óbito.
Teve época que os prefeitos da região não completavam o mandato. Ou quando completavam, não conseguiam se reeleger porque eram tirados do poder na bala. Né? Temos casos aqui em Porto Alegre do Norte, temos casos em Confresa e na região sobra casos. Né? Mexer com esses conflitos fortes, mexendo com gente importante, como que foi essas experiências e o que você aprendeu trabalhando nesse meio de campo, né, entre esses conflitos? Os conflitos políticos, de lado, não acumulamos tanta inimizade, tantos conflitos. Mas teve época que realmente necessitávamos de andar com segurança, andar armados, até com granadas no porta-luva, já tivemos há muito tempo atrás ter que andar. Hoje, né, o Fórum de Porto Alegre do Norte ele está muito desenvolvido, podemos dizer. Né? Tem processos já que são eletrônicos, não mais se utiliza o papel. Mas num passado não tão distante, qualquer petição que o advogado da região tinha que fazer, ele tinha que viajar 500 quilômetros até São Félix, para fazer qualquer processo comum. As pessoas imaginam que isso acontecia 30, 20 anos atrás. Quanto tempo faz que você não precisa mais sair de Porto Alegre do Norte para fazer uma petição? Isso é bem recente agora, né? É em torno aqui de 4 anos, 3 anos para cá, mas há 10 anos atrás, ainda na máquina de escrever, a maioria dos processos eram trasladados à mão. Isso é coisa de 20, 25 anos atrás, era trasladado à mão. Eu me lembro quando eu comprei a primeira máquina de escrever, né, quando eu estava recém-formado, fui vários colegas lá para conhecer a máquina, né? Era uma Letera 95 e Olivetti. Então, hoje, acho que colegas nem vão ver mais computadores de outros colegas, né? Então, nós estamos por um processo de globalização muito intenso e não vai ser difícil, dentro de alguns dias, nós vermos policiais androides, policiais robôs na rua. Eu estava tendo um livro ali, aquele livro escrito em 2015, né? Como viveremos, né? 2015, como viveremos. Então, acredito que em 2015 já tem os robôs nas ruas, que passaremos por eles sem saber identificar se é pessoas ou se é robôs. Eu acredito que em 2015 não vamos ter não, mas uns 3 a 5 anos a mais é provável que nós vamos ter até juízes robôs e quem garante até advogados robôs, né? Aí já vamos estar desempregados. Bom, doutor, quando a gente vê falar em processos online, exclusão do papel, né? A gente vê aqui vários processos ainda em papel, a gente imagina que isso deve acontecer nos grandes centros, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, até mesmo Cuiabá. Mas já é realidade aqui no Norte Araguaia e em Porto Alegre, né? Já tem processos que são online. Uhum. Sim, a globalização, ela se impôs na justiça, né? E aqui não ficou para trás. Eu acho que um pouco a dificuldade aqui em função da distância fez com que os colegas e os próprios funcionários, juízes, tudo, se aprimorassem nesse aspecto, né? Se educasse informaticamente. E hoje nós temos uma justiça bem ágil aqui. Só para você ter uma noção, nós estamos com 6 mil processos aqui em Porto Alegre do Norte, que atende uma população em torno aí de 45 a 50 mil habitantes. Então nós temos ainda processos antigos, processos aqui de 20, 30 anos atrás, e processos às vezes que entram um mês atrás e é julgado primeiro que esses processos antigos. Tudo em função de uma agilização já iniciada de uma forma mais rápida, mais viável, né? Bom, nós conversamos aqui com o Dr. Amaury. Nós vamos falar também um pouquinho da vida particular dele, do seu hobby. Né? Você tem uma fazenda meio... Que palavra que eu posso usar, doutor? Meio... Pitoresco? Não. Peculiar. Meio peculiar, com algumas características únicas aqui na região. Nós tivemos a oportunidade de conhecer... E foi uma experiência muito bacana que você vai acompanhar com a gente. Mas eu vou conversar agora com a esposa do Dr. Amaury, doutora Sandra, que também é advogada e atua aqui na região na área trabalhista e na área tributarista, de família. Vamos conversar um pouquinho com ela. Bom, doutora, e pelo judiciário, quais são as principais dificuldades que o advogado encontra?
Bom, as maiores dificuldades encontradas aqui por nós, advogados na região, são acúmulos elevados de processos, morosidade do judiciário, falta de serventuários para atender, né, toda a estrutura, todo o serviço que tem o judiciário, falta também de elevação de atendimento das demandas, né? E no mais, a morosidade em geral, o acúmulo de processos, que normalmente dá uma certa dificuldade por ser um juiz só, uma vara única para atender criminais, juizado especial, cível, e que atende 3 municípios aqui, que seria Porto Alegre do Norte, Canabrava e Confresa. A solução para isso, que a gente está assim, requisitando ao Tribunal de Justiça, seria uma nova vara, mais uma vara aqui em Porto Alegre do Norte, e também mais um juiz que seria possível. Aí nós já reivindicamos isso para o tribunal, mas até no momento ainda não tivemos sucesso. Doutor, algo gritante aqui na região é a questão trabalhista, né? É visível que as pessoas não cumprem, os patrões não cumprem muito com as suas obrigações trabalhistas e nem mesmo os funcionários. Já teve casos, a senhora já trabalhou em casos que surgiu possibilidade de trabalho escravo? Ou essas novas empresas que estão chegando agora à região, elas vêm cumprindo ou já estão surgindo processos contra elas? Bom, a área trabalhista aqui, no início, teve uma certa dificuldade, porque a maioria da vara trabalhista aqui funcionava em Água Boa, Chavantina, Barra do Garça. Há algum tempo para cá, nós fomos privilegiados com a vara trabalhista de São Félix do Araguaia, até porque a demanda foi crescendo, né, imensamente na região para cá, de Confresa, Porto Alegre e Vila Rica. Tanto é que agora fomos mais beneficiados ainda com um posto avançado que está sendo instalado agora aqui em Confresa. A questão da dificuldade assim, que a gente vê em relação às empresas são a falta de registros e a falta de acerto rescisório com os empregados. Então, como agora nós temos o Ministério do Trabalho em São Félix, geralmente faz as fiscalizações, né? As empresas são notificadas a regularizar o registro do empregado, como também fazer os acertos trabalhistas em forma de notificação e que as quais não são cumpridas, elas podem serem multadas. Muito obrigado, doutora. A senhora quer deixar alguma mensagem, finalizar? Eu só penso assim, a população, né, que continue assim, lutando, né, que a gente sempre luta pelo judiciário e que a gente espera ter o melhor para a cidade e fazer o melhor, tanto para a população como também para a justiça. Obrigada. Obrigado, doutora. Nós conversamos com a doutora Mauri e com a doutora Sandra, advogados aqui de Porto Alegre do Norte, que mostraram um pouquinho como é exercer a função do advogado numa região de conflitos. Bom, para terminar essa reportagem um pouquinho mais informal, depois de falar sobre justiça, direitos, enfim, a doutora Mauri tem entre os seus hobbies cuidar de uma fazenda. Nessa fazenda ele fez umas descobertas intrigantes, entre elas o que pode ser um ovo de dinossauro ou um fóssil muito antigo que ele está segurando aqui na mão. Doutor, explica para a gente as características desse objeto, que eu não sei identificar o que é, mas o senhor sabe, eu sou leigo no assunto, e por que ele não é uma pedra normal? Nós vemos aqui os ossos, né? A garra já está começando a chover, né? As gotinhas aqui já estão alterando a coloração. Teve uma pessoa aí que realmente parece que entende alguma coisa, acha que é um trilobita. Se for um trilobita, seria na faixa aí de 500 a 700 milhões de anos. Agora, se for um simples ovo de dinossauro, nós teríamos aí já bem mais recente, ou seja, na faixa de 100 a 70 milhões de anos. Então pode ser uma grande descoberta aí na fazenda do senhor, doutor. E vocês teriam achado aqui um grande furo, né? Porque se realmente for um ovo e com o feto aqui dentro, né, realmente é uma novidade. Mas temos mais ovos, pode vir cá que vocês vão ver mais coisa. Acompanha aqui, Edson, por favor. Aqui no quintal da casa do doutor, ele faz uma coleção de
não sei que palavra eu vou usar, de coisas estranhas, doutor. Explica pra gente. Essas pedras, foi encontrada lá o Léo, né? Nós trouxemos aqui para firmar a parabólica para evitar dela balançar. Aí colocamos, depois nós fomos observar, parece que isso aqui é uma ninhada de ovo, cada uma tem uma característica. Você pode ver que essa aqui, ó, ao que tudo indica, é um osso petrificado. As características diferentes, né? Não é a mesma de uma pedra comum. Pode ver que tem aqueles furos do osso, no seu nome, mas tem aqui, né? E todas elas têm alguma coisa curiosa, né? Essa é interessante, hein, doutor? Todas elas... Ó, essa aqui, por exemplo, ó, dá pra ver nítido, né? Como se fosse uma epífise, né? A ponta do osso, né? Exatamente. A parte do contato, né? Ó, pegando outra aqui, ó. Realmente elas são bem diferentes. E Não, bem semelhantes a ela é um outras. fóssil, né? Não dá para saber, só os estudiosos depois que nós vamos encaminhar, né? Vai poder dizer realmente o que é. Mas todas elas, olha essa aqui também, ó. Parece ser um cérebro petrificado, né? Exatamente. Olha que dá para ver bem aqui, ó, a existência de osso, né? Bom, o doutor Amaury pode ter feito uma grande descoberta arqueológica na sua fazenda. Esse material ele vai encaminhar para a universidade, fazer análise e você vai saber, claro, o resultado aqui em primeira mão no Agência da Notícia. Muito obrigado, doutor Amaury, por abrir a sua casa, conversar com a Agência da Notícia. Nós ficamos por aqui. Para você online, nos vemos semana que vem. Leandro Trindade, para a Agência da Notícia.